Bom, pessoal, boa noite a todos. Boa noite, mais uma vez, àqueles que nos acompanham, aqueles que são apreciadores das boas notícias, aqueles que realmente acreditam que, através da comunicação, que através das notícias sinceras e honestas, a gente pode construir um mundo cada vez melhor. Padre Flávio aqui com a gente, e a primeira fanzaça nossa, padre, é a doutora Sônia Dini, minha mamãe, que aqui está com a gente. Olha, foi a primeira, padre, que chegou aqui com a gente. Ó. Que maravilha. Dini, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite à sua mãe, tão querida, tão amável, tão simpática. E sua fã, padre, entre tantos outros milhares, né? Padre, olha, nós estamos com 50 segundos de live, já passamos aqui de 30 pessoas nos acompanhando, então isso mostra que realmente nós estamos caminhando para uma live, mais uma vez, muito legal. Mas eu quero começar aqui, padre, mandando um beijão para minha mãe, que eu já falei, Denise Monteiro, Dinho, Tuane Zampier, meu tio Luciano Dini, que fez a doação lá no seu sagrado. Padre, tem alimento ainda? Opa, com certeza. Ele fez a doação para nós na época. Em dezembro, com o Natal iluminado, sim, né? Sim, exatamente. Foi Lógico, agora eu entendi a pergunta. Eu quis dizer, sim, ele que fez a doação, logicamente que os alimentos já foram usados, né? Mas isso deu para a gente usar por 3, 4 meses. Verdade, padre. Rendeu bastante, graças a Deus. Eu agradeço imensamente porque essa doação veio numa hora muito oportuna, muito arroz, feijão, né? Coisas tão importantes e que são alimentos caros hoje em dia. Ok. Padre, nós vamos continuar nossa conversa, mas primeiro vamos apresentar a nossa vinheta. Vamos lá, padre. Quero só mandar um beijão aqui para Rodrigo Chicão assistindo a gente, Vivi, Juninho Moscatelli, Celcinho Kelly. A minha mãe, o primeiro comentário da minha mãe, padre. Oi, padre Flávio. Chegou a sua maior admiradora. Olha isso, padre. Gostoso, né? Obrigado. Obrigado pelo carinho. Laura, Juliana, Denise Monteiro, Thiago Pavlovski, Sandra Machado, José Ivan, Rubens Gabriel. Vamos lá, Cilia Damião, Dr. Alberto, Ivone Santos, Maurício Viana, Anderson Carvalho, Fernando Favala, Michele Bueno. Vamos lá, padre. O que é muito importante a gente dizer nesse momento é um momento pandêmico que nós estamos vivendo, e é uma novidade para todo mundo, para todos nós, no lidar, no trato, não somente com a doença, mas também com o psicológico da família e dos enfermos. Nós sabemos que a Santa Casa, padre, ela vem desenvolvendo um trabalho fundamental nessa situação, onde vocês, quando eu vou falar ao senhor, eu me refiro à sua equipe, tá, padre? Sua equipe, que ninguém faz nada sozinho. Exatamente. Então, padre, o senhor vem se adaptando diuturnamente a essas surpresas semanais que a doença vem trazendo. Como que o senhor vem estruturando? Da onde que vem esse estalo? Eu sei que são caminhos divinos que se abrem e a sua espiritualidade conduz a tudo isso, tá, padre? Mas eu quero entender de quando isso começou, porque o senhor, eu lembro que em janeiro, em fevereiro, o senhor falava assim, presidente, isso não vai ficar bom. Eu preciso começar a pensar isso agora. E eu lembro do senhor falando isso para mim em janeiro, padre. Sabe? Final de dezembro, onde ninguém se falava nisso.
e o senhor me confidenciava, eu preciso me preparar. Como que o senhor teve essa intuição e como que o senhor vem se preparando gradativamente para esse momento até hoje? Bem, a primeira parte, Dini, você já respondeu muito bem e eu tenho que reforçar. Sem a graça de Deus, a gente não faz nada, estou convencido disso. O próprio Jesus disse no Evangelho, sem mim nada podeis fazer. Tudo que nós fazemos aqui, todas as nossas reuniões, presidente Dini, aqui na Santa Casa, nós fazemos a nossa parte. Eu ainda hoje falava com o doutor Fernando Brum, que ontem nós tivemos, parece que 7 altas aqui na UTI Covid. Somente um óbito e 7 altas. Hoje tivemos, se não me engano, ou já tiveram 4 altas da UTI Covid. Então eu dizia para ele, a gente comentando, lógico, é a graça de Deus, lógico, mas quando Jesus ressuscitou Lázaro, o milagre Deus fez. Agora, tirar a pedra, remover a pedra do sepulcro, isso coube aos discípulos. Ou seja, Deus faz, mas nós temos que fazer a nossa parte. Então, primeiramente, a graça de Deus. Sem a graça dele não faríamos, o senhor já apontou, mas eu reforcei. Segundo ponto, a gestão, ela sempre tem que ser de uma forma olhando para o futuro. Então, por exemplo, hoje eu não estou pensando nesse mês de julho, que nós estamos nesse auge aqui da pandemia. Não estou. Estamos fazendo a administração aqui, estamos com 40 leitos de UTI Covid, fora os outros 40 leitos de UTI normal. A Santa Casa está com 80 leitos. Podem pesquisar na internet que Santa Casa tem 80 leitos de UTI. Não vão encontrar. Graça de Deus e esta visão. Mas eu vou lhe dar um exemplo. Hoje, o meu maior empenho, lógico, continua sendo a pandemia, todos os nossos trabalhos, mas as minhas reuniões hoje, elas se referem ao mês de novembro e dezembro. Então, o planejamento estratégico, a minha preocupação, meu coração já está lá em dezembro. Já estou pensando em tudo de novembro e dezembro, de medicamentos, como que nós vamos fazer, se a prefeitura vai ter dinheiro, se não vai ter, que logicamente sabemos que devido à queda de recolhimento de impostos, isso aí é uma questão objetiva, não é ser pessimista, uma questão matemática, racional, né? O comércio fechado, as pessoas vão contribuir com um menor valor, então vai ter menos entrada de fonte 1, muita gente é desempregada, não consegue pagar IPTU, então a receita já caiu e vai cair mais. Então eu fico aqui pensando o que vai ser de nós no final do ano, mas no final do ano que eu digo, outubro, novembro, dezembro, já estou preparando, estou pensando, já estou com a cabeça lá. Então, eu digo, presidente Dini, de que, assim como em janeiro eu partilhei minha preocupação no que nós estamos vivendo agora, hoje, também, essa semana eu te liguei e partilhei algumas coisas contigo, minha preocupação com o que vai acontecer no final do ano. Acho que o que falta, muitas vezes, é o planejamento. A gente tem que pensar sempre como vai fazer, quais são as estratégias, qual que é o plano B, qual que é o plano C, e se acontecer alguma coisa. Então, toda gestão eficiente é uma gestão que tem planejamento. Quem não tem planejamento, esqueça, vai dar tiro para tudo quanto é lado, vai ter uma péssima gestão. Então, toda gestão, seja hospitalar, seja na sua família, seja no governo municipal, seja numa secretaria, seja um vereador, seja, enfim, um empreendedor, um lojista, você tem que ter sempre uma visão de futuro e como que você vai enfrentar a situação e o plano B, C, D, que você tem que ter carta na manga para ver como que você vai administrar o problema antes que estoure o problema. Eu penso, padre, que existe, você falou em planejamento, eu vou um pouco mais adiante. Eu vou falar planejamento eficiente. Porque tem um monte de gente que planeja e não planeja nada, tá? É um planejamento curado. E eu acredito que hoje,
enquanto fiscalizador do poder público, padre, tenho plena convicção que existe uma falta de comunicação com a unidade básica de saúde, da unidade básica de saúde, que é o nosso postinho de saúde, com as UPHs, com os nossos hospitais. Então, existe uma falta de comunicação que não tem como, se você não tiver começo, meio e fim, algum setor desse vai sobrecarregar. Mas eu vou falar sobre isso já. Por enquanto, padre, quero anunciar as pessoas que estão com a gente. João Paulo. Boa noite, Dini. João Paulo, Parlamento Jovem. Jovem vereador, tudo bem, querido? Ana Lu e Pássaro, Cidinha Damião, também aqui, ó. Junto com a Sônia, nós também somos suas fãs, padre Flávio. Eu e minha filha, Luci Damião. Dinho Nunes. Associação Sorocaba Futsal de Amputados. Deixa um abraço a todos, Dinho. Um grande abraço. Zilda de Albuquerque. Boa noite, padre. O padre, por que o senhor não adere ao protocolo que a cidade vizinha de Porto Feliz está usando com a população? Deus te abençoe. Alguma coisa para falar sobre isso, padre? Olha, eu quero dizer o seguinte, os protocolos que existem, eles são dados pelas equipes médicas. Eu não sou médico. Então, portanto, eu não posso dar protocolo. Existe aqui na Santa Casa um diretor técnico, que no caso é o doutor Fernando Brum. Nós temos um diretor clínico, que é o doutor Frederico Fred. Nós temos o doutor Gabriel, enfim, nós temos uma série de médicos. Nós temos a nossa coordenadora, por exemplo, da UTI Covid aqui, da Santa Casa, que é a doutora Vívia. Então, o que acontece? Eu faço um diálogo com essa equipe médica. A primeira coisa, eu sempre vou falar a verdade. Eu não estou preocupado se as pessoas concordam ou não. Então, a primeira verdade é essa. Os médicos possuem técnicas médicas, eles possuem conceitos, e esses conceitos eles têm que administrar de acordo com aquilo que eles respondem tecnicamente para o Conselho Regional de Medicina. Ponto. Segunda coisa, não existe uma cura para o Covid-19. Qualquer pessoa que falar que tomou cloroquina, ou que tomou anita, ou que tomou um corticoide, e que isso é a cura, estará mentindo a você. Eu quero deixar bem claro, isso é desonesto. É desonesto com a população, é desonesto com o povo. Eu não vou fazer jamais esse tipo de coisa. Onde que está a cura? A cura, ela virá só de duas formas. Não, de três. Ou uma vacina, e existem caminhos muito aí avançados nessa área. Então, uma vacina, que seria muito bom. Uma outra possibilidade seria um antiviral. Quando nós tivemos em 2008, 2009, o H1N1, nós tivemos como antiviral o Tamiflu, né? Até o HIV, nós temos hoje o coquetel. Eu conheço pessoas que têm o HIV, a AIDS, popularmente assim chamada, e que estão com a carga viral zerada, porque tomam o coquetel. Então, nós precisamos descobrir também um antiviral. Terceira possibilidade seria a maior parte da população um dia pegar o vírus e, portanto, termos a imunidade de rebanho, né? Mas isso seria catastrófico, pegarmos tudo ao mesmo tempo, porque o sistema hospitalar não aguentaria, e nós geraríamos milhares e milhares de mortes. Mas é uma possibilidade também. Pois bem, essas três coisas não aconteceram ainda. Não temos ainda a vacina, estamos fazendo experimento, não temos um antiviral, e nós não temos ainda uma imunidade de rebanho. Ou seja, nós não temos ainda 60%, 50%, 70% da população infectada. Chegamos a 1% hoje de infectados em relação à população. Exato, o número é muito pequeno ainda, perto do montante. Agora, como a hidroxicloroquina, não é que ela faz mal, que ela faz bem. Isso, repito, cabe aos médicos. O que nós aqui adotamos não é mais a cloroquina. A hidroxicloroquina, Santa Casa adotou num primeiro momento, né? Existem lugares que adotam. Eu, particularmente, respeito. Aqui a nossa equipe, como Unimed, como
muitos hospitais, o Sírio-Libanês, o Albert Einstein, não estão mais adotando, certo? Agora, se algum prefeito, se algum médico quiser adotar, ótimo. Eu acho que se ele, como autoridade médica, acha que vale a pena indicar, excelente. Aqui nós usamos, a nossa equipe médica, ela usa um conjunto de medicamentos, né? Onde qual é o objetivo? É o antibiótico, o anti-inflamatório, o corticoide, mas também o grande objetivo da equipe médica é impedir, durante a doença, essa tempestade inflamatória, né? E esses medicamentos podem atenuar, né? Eles podem ajudar, seja os antibióticos, os anti-inflamatórios, seja agora, Anitta, que nós estamos fazendo uso, pode ajudar também. O hidroxicloroquina poderia ajudar também nesse processo? Há quem diga que sim, há alguns que dizem que não. Perfeitamente, padre. Eu estou, inclusive, com uma caixa de remédio que eu quero mostrar para o senhor. A Santa Casa, quero saber se está usando, que é... Exato. Estamos usando. Estamos usando, né? Sim. É muito bom. Tá. Sabe qual é o problema, Dini? Os médicos, repito, eu não sou médico. Então, eu não sou técnico para ter essa autoridade, mas, conversando com a minha equipe, dialogando e pesquisando, o problema é que este que você agora apresentou, e fez bem de eu ficar citando nomes, porque não pode ser dado também de forma aleatória, e também a gente fazer uma propaganda em si. Mas esse que você acaba de mostrar, ele é melhor que a hidroxicloroquina. Exatamente em que sentido? Efeitos colaterais. A hidroxicloroquina, a própria bula, basta ler a bula. Ela fala que pessoas que têm problema de arritmia cardíaca podem ter complicações. Então, como muitos são idosos, e quase todos os idosos têm algum probleminha cardíaco, a gente procura evitar de usar. Mas se algum médico mandar usar, ele é o responsável como médico para ter esse protocolo, né? Como médico, ele é livre. Todo médico, ele pode seguir o seu protocolo. Nós não engessamos ninguém, mas nós temos aqui uma linha de conduta proposta para os médicos. Vocês têm que entender bem isso. Cada médico, ele é responsável para responder por seus pacientes. Nós colocamos protocolos e eu acredito que nós estamos indo no caminho certo. Apesar de termos tido, infelizmente, muitos óbitos, repito, só ontem, aqui da nossa UTI, 7 receberam alta. Só ontem receberam alta, né, no dia de ontem. E saíram da UTI, graças a Deus. Hoje, se não ainda receberam, está previsto mais 4. Então, apesar das dificuldades, nós estamos sentindo que estamos começando a ir numa linha de protocolos que ajudam. Agora, infelizmente, alguns, mesmo que você tome esses remédios, alguns aí apresentados pelo presidente Dini, mesmo que tome hidroxicloroquina, infelizmente, existem pessoas que, por inúmeros fatores, elas não vão conseguir, infelizmente, insisto, sair dessa situação, como morre ainda por H1N1, como tem pessoas que não resistem a uma hepatite, às vezes, ocorrem pessoas que elas não suportam um infarto, um derrame, elas têm complicações durante o processo da doença. Todas as doenças, elas trazem complicações. Correto. Padre, só deixa eu tirar uma coisa aqui, peraí. Acho que agora vai ficar melhor, só um minutinho. Acho que agora vai ficar melhor. Eu vou interagir com o povo aqui, padre. Boa noite, Maurício, Andressa Gabriotti, Ricardo Corrá, que faz aniversário hoje. Corrá, queridão, parabéns. Ana Lu, adoro você, meu amigo Fernando, e admiro muito o seu trabalho, admiro também o trabalho do Padre Flávio. Querida, também gosto muito de você. Evandro Luca, Luciano Rogério, Soraya, gestor de visão, Margarida Emídio, Tuane Zampier. A gestão do Padre Flávio vem se destacando bem antes desse momento que entramos. Eu não teria dúvidas que, mais uma vez, ele daria um show de gestão. A Alessandra está colocando, quantos casos tem de verdade em Sorocaba? Então, vamos lá, Rodrigo, você pode colocar os números que acabaram de chegar? Minha prima Carol,
Henri José, queridão, parabéns pela live, presidente Fernandinho, e ao padre Flávio pela verdadeira aula de gestão hospitalar. Ó, é o Henri aqui com a gente, né, padre? Ah, sim. Vamos lá, padre, o senhor consegue... Vamos lá, os números são esses hoje, né? Isso, Rodrigo. Mais um pouquinho, Rodrigo. 7.047 hoje, então são 7.866. E a conta agora, hein? Faz para mim, fazendo um favor. 7.047. Vamos fazer a conta aqui já, padre, para a gente não mostrar só o lado obscuro, o lado negativo. 7.047 menos 6.866. 181 contaminados, padre. Óbitos, nós aumentamos em 4. Internados, de 66 foi para 79, 13 a mais. Lembrando, presidente Dini, que esses números, aqueles que estão acompanhando essa live, não são referentes somente à Santa Casa. Sim, esses números, eles envolvem também os outros hospitais. Sim. Vamos lá. E agora vamos nos recuperados. 61918. Isso que eu gosto de ver, sabe, padre? 698 menos 5964. 234. 200, ou seja, nós estamos vivendo, padre. Agora vamos para a ocupação dos leitos, Rodrigo. Padre, diariamente, mais pessoas se recuperam do que se contaminam. Isso é um bom sinal, né? Exato, sem dúvida. É uma boa notícia. Sim, e agora tem pessoa que só vai em quem morreu, igual aqueles que abrem o jornal e vai lá nos óbitos. Vamos lá, padre. Santa Casa, hoje, para o senhor explicar para a gente. São 10 leitos clínicos, é isso? Isso. Os leitos clínicos, para aqueles que não entendem, são aqueles de média complexidade, ou seja, eles não estão numa UTI, tá? Nós temos 10 leitos aqui desses clínicos. Também as pessoas que saem da UTI, elas não vão embora para casa. Elas saem da UTI e elas ficam ainda uns 4 a 7 dias aí nessa enfermaria, que são leitos clínicos. Por quê, padre? Para que ela possa ter segurança, né? Ela está ainda no processo de recuperação. Então, é muito importante, após a alta da UTI, ela permanecer no hospital por algum outro dia, para se recuperar plenamente, né? Depende muito. Vamos supor, uma pessoa que ficou muito tempo numa UTI, ela vai, quanto mais tempo ela ficou na UTI, mais tempo ela vai ter que ficar numa enfermaria. Se uma pessoa, vamos supor, chegou ao auge de ficar, sei lá, 25 dias numa UTI, ela vai ter que ficar um bom tempo na enfermaria, até pela questão de alimentação, uma série de coisas, para que ela possa depois estar segura para sair do hospital. Ok, pode tirar... só complementando aqui, padre, e os leitos são 40 leitos de UTI adulto, 85% ocupação, é isso? Exatamente. Tá bom. Rodrigo, já vimos, já? Padre, eu quero que o senhor fale para mim um pouco uma coisa que poucos falam, que é o trabalho de humanização que a Santa Casa faz. O porquê que o senhor, assim que assumiu, nós trabalhamos em conversas, eu com o padre, para quem não sabe, nós conversamos quase que diariamente, né, padre? Discutindo ações sempre em prol daquele que mais precisa, procurando sempre amenizar o sofrimento daqueles que mais precisam. Então, padre, eu falo com consistência porque nós nos tornamos pessoas muito próximas e a nossa relação respeitosa, ela... É verdade. Tentar entender um pouco mais do problema do próximo. E o senhor implantou a primeira coisa, você falou assim, presidente Dini, eu preciso continuar a minha luta pela humanização. Para quem está nos acompanhando, que já batemos 250 pessoas aqui agora, padre, mais de 6.000 visualizações, eu quero perguntar ao senhor,
Por que esse trabalho da humanização se torna tão importante no ambiente hospitalar? Bem, se nós tivermos cuidado, qualquer profissão a gente vai entrar no piloto automático. Então, é o lojista, é o empresário, é a pessoa que trabalha numa escola, portanto, um professor, por exemplo, uma merendeira, e também no hospital. O que é o piloto automático? O médico vai, trabalha, atende o paciente, às vezes de forma mais seca, correndo, a enfermagem faz seus protocolos, cumprindo seus horários e tudo mais. A humanização, ela visa o carinho, ou seja, qualquer pessoa que está internada aqui na Santa Casa, ela recebe 1 ou 2 vezes no dia a equipe de humanização. A equipe de humanização, o que ela vai fazer? Ela vai fazer perguntas básicas. Primeira pergunta, vocês estão sendo bem atendidos? Primeira pergunta que eles fazem. Segundo, está tudo certinho? A comida estava gostosa? Então, vamos supor, não, hoje a comida estava morna. Veio aqui, vamos supor, aconteceu uma coisa, a comida estava fria, ou estava morna. Aí a humanização me comunica, já liga para a cozinha, pede desculpas, vão oferecer um almoço melhor, vamos recompensar no jantar e assim por diante. Então, humanização é isso. O chuveiro está funcionando, o quarto já foi limpo, o médico passou, fez a visita. O médico, sei lá, será que ele pulou esse quarto? Por que não veio? Está atrasando aqui o exame? O que está acontecendo? Então, a humanização, ela não é uma fiscalização. A humanização, ela é também um ato de amor, onde, impregnados de amor, da bondade de Jesus, nós queremos, primeiro, a qualidade. Segundo, existe a dimensão humana, ou seja, será que essa pessoa está sozinha? Já aconteceu da humanização, eu mesmo entrar num quarto, tem um idoso sozinho, a família trabalha. Não é porque a família é má, a família tem que trabalhar, aquele idoso está aqui sozinho. Humanização. Ficar um pouco com essa pessoa, conversar com ela, dar um abraço. Antes da pandemia, né? A gente podia dar um abraço, dar um beijo, contar uma história, fazer algo para aquela pessoa não se sentir sozinha. A pior coisa é a solidão. Um ente querido, né? Você perde um ente querido. Então, a humanização está ali para estar abraçando junto, está chorando junto com a família, está dando uma força. Nós fomos um dos primeiros hospitais a colocar aqui o tablet, né? Onde as pessoas que estão aqui internadas, se elas estiverem lúcidas, puderem conversar, elas, da UTI, elas falam com os familiares pelo tablet todo dia, praticamente. Agora, se as pessoas não estão tendo acesso, né? Às vezes tem um probleminha aí, a pessoa está entubada, tal, aí a legislação, não sou eu, ela não quer expor o paciente, né? Às vezes tem esses probleminhas aí. Mas mesmo assim a gente compreende a família que ela tem necessidade de ver o seu familiar, eu mesmo. Então, a humanização, ela é esse princípio da bondade, do amor, do acolhimento, né? A gente tentar fazer com que a pessoa ela possa ter o melhor atendimento, porque é difícil, nós temos mais de 300 médicos, mais de 900 funcionários, é impossível que aqui não haja erros. Então, a humanização ela também vai consertando esses erros de gestão, uma falha, alguém que não foi muito delicado, a gente vai amorizando, contornando situações para que as pessoas tenham dignidade dentro do meio hospitalar. Falando sobre isso rapidamente, padre, que tem muita gente participando aqui, me responda uma coisa, tudo isso passa pela sua mão? E a segunda pergunta, padre, se o presidente Dini for pagar um tratamento particular na Santa Casa, ele tem algum, vamos falar qualquer um que for pagar particular na Santa Casa, tem alguma diferenciação daquele que é atendido pelo SUS da Santa Casa? Isso é muito importante, padre. Sem dúvida, aqui nós não temos ainda a parte particular no sentido de cirurgias e de leitos hospitalares, né? Nós vamos ter que caminhar para isso um dia para salvar o próprio SUS, porque só depender do SUS não tem mais condições. Isso daí é certeza. A gente tem que ter uma parte privatizada justamente para incrementar o SUS, porque nem tudo o SUS cobre. Esse é o primeiro ponto.
Atualmente, Dini, nós não temos uma parte privatizada. A única parte que temos privatizada hoje são alguns exames particulares na parte de imagens. Então, às vezes, uma mamografia, uma ressonância, uma tomografia, nós já estamos fazendo no particular. Mas o atendimento é o mesmo, porque os funcionários são os mesmos, as máquinas são as mesmas, o médico é o mesmo, o laudo é o mesmo, a equipe é o mesmo, a recepção é a mesma, então não há diferença nenhuma. Bom, vamos lá, padre. Ó, sensacional. Alberto Ferreira da Costa. Parabéns, presidente Fernando Dini, por unir pessoas notáveis em prol da população, informando e prestando um serviço relevante. Maria Verúzia, transparência, muito trabalho e amor pelo paciente. É aí que está a diferença. A Luciane Machieto. Onde se planta generosidade, colhe parcerias. Que a população seja parceira solidária da Santa Casa, doando lacres, tampinhas, fraldas, leite. Sejamos solidários. Roberto Carvajal aqui, a minha tia Marilena está aqui com a gente, Cátia Salgado, a minha irmã Adriana Dini, Alexandre Berto. Gostaria de parabenizar o padre Flávio e a você, Dini. Em meio a uma pandemia mundial, vocês vêm trabalhando sério, buscando de qualquer modo ajudar a população sorocabana. Flávia Ferreira, a minha irmã Adri, boa noite. Se recuperou da Covid, assim como o senhor. Poucos sabem que o senhor também na linha de frente foi contaminado, né, padre? Graças ao bom Deus, passou por tudo isso da melhor maneira, né? Inclusive, padre, eu gostaria... nós falamos que não ia entrar em polêmica, né, padre? Tá bom, vamos em frente. Mauri Pongitor, nosso diretor do SAI. Sérgio Clemente, artista plástico. Cássia Amaral, Yara Franco, Tereza Cristina. Tenho orgulho deste padre. Maior simpatia por ele. Deus abençoe. Obrigado. Jean Eliotti, presidente Dini, boa noite. Ótima live. Parabéns, padre Flávio, excelente gestor. Aurélio, parabéns, presidente Fernando Dini. Também ao padre Flávio, excelente essa live. Boa noite. Robson Rodrigues, Duda Calegari. Bom, é muita gente acompanhando aqui, ó. Padre, não seria sido mais eficiente se a administração pública tivesse transformado a Santa Casa no hospital especializado do Covid? Ok. Padre, eu não quero que o senhor responda a essa pergunta. Eu irei responder. O senhor me permite? Permito. O hospital de campanha, eu arranco os poucos cabelos que eu tenho, era para ser no estacionamento. Padre, eu não estou falando bobagem, eu conheço um pouco disso. Se nós fizéssemos hospital de campanha no estacionamento do fundo da Santa Casa, ok? Não tivéssemos feito na arena, nós iríamos economizar mais de R$1.200.000 por 2 ambulâncias. Não entra na minha cabeça isso. E outra coisa, padre, a pessoa sai do PH Zona Leste, tem uma piora, corre lá para o hospital de campanha, sai do hospital de campanha, vem para a Santa Casa, aí tem uma piora, vai para a UTI da Santa Casa, depois tem uma melhora, volta para o hospital de campanha. Então, padre, essa gestão ineficiente que eu falo para o senhor com categoria, que poderia ser melhorado. A prefeita ela foi muito bem intencionada em se precaver com o hospital de campanha. Sim, mas ela escutou alguns técnicos que falaram que lá, naquele fim de mundo, seria o ideal. E, na minha opinião, não é. Mas também, se o senhor me permitir, eu não quero saber da opinião do senhor, tudo bem? Vamos em frente. Maria Ângelo, Gustavo Barata, doutor Gustavo Barata, Adriana Lamarca, Djalma, acho que o Fernando Dini tem que ser... Obrigado, Djalma. Marcelo de Campos, boa tarde, Fernando Dini. Desculpe a ocasião, deu uma... Tá, vamos falar já. Boa noite, padre Flávio. Poderia nos falar sobre o caminhão do Ministério de Ciências e Tecnologia sobre os 500 voluntários? Rodrigo, tem a notícia aí? Padre, o senhor pode falar? Explicar para o pessoal que ainda não tem acesso? Sim, as pessoas que tiverem os sintomas do Covid-19 nos primeiros 2, 3 dias, elas podem ir ao PH da Zona Leste
e se apresentarem de forma voluntária, repito, se tiverem nos 2 ou 3 primeiros dias dos sintomas, perda de olfato, ou se perdeu, de repente, o paladar, ou se está com uma tosse estranha, se está com febre leve de 38 graus, assim por diante, ela pode ir até o PH da Zona Leste e desejar fazer parte desse projeto do Ministério da Saúde, onde ela vai ser encaminhada para a pesquisa. Nós vamos fazer o exame, o colhimento do suave, né? Quem não sabe, que nem um cotonete, onde se tira a secreção do nariz e da boca, para ver se a pessoa é positiva ou não, e daí nós vamos dar um remédio experimental, né, que é praticamente popularmente chamado como Anita, né, que ele ajuda, é uma pesquisa do Ministério, a esse processo mais inflamatório, para que a pessoa fique na primeira fase da doença. Existem 3 fases do Covid-19, segundo os especialistas na área da saúde. Essa primeira fase, aí está o segredo, a gente fazer com que a pessoa, né, ela não saia da primeira fase, né, ou seja, ela não tenha uma complicação. Então, esse é o objetivo da pesquisa do Ministério de Ciência e Tecnologia do governo federal, esteve aqui em Sorocaba, né, uma simpatia ao ministro, viu? Olha, o ministro Pontes, que homem educado, eu fiquei encantado com a educação, com a gentileza, ele foi muito amável, muito humilde, eu fiquei, assim, encantado com ele, ainda mais porque era aniversário de meu pai, 81 anos, e depois eu servi aqui um almoço para eles, 13 pessoas do Ministério, eles iam comer onde na calçada, não tem condição, os restaurantes estão fechados, eles vieram de Brasília, mantendo a distância social aqui, que eu preparei um lugar para eles, fizeram aqui a sua refeição, e eu não podia estar porque era aniversário do meu pai, me desculpei, e qual a minha surpresa, Odine, que no almoço do meu pai, que fui dar um abraço nele, 81 anos de idade, o ministro ligou para dar parabéns para o meu pai. Eu fiquei assim, meu pai ficou contente, um gesto tão bonito. Que bacana, né? Uma coisa tão pequena e tão importante, né, padre? Uma demonstração de carinho, né? Exato. Padre, e por que a Santa Casa foi escolhida, padre? Olha, no Brasil foram escolhidos 8 hospitais. Santa Casa foi um dos hospitais escolhidos, né? Entre os 7, Santa Casa de Sorocaba. Por quê, nós somos indicados pela quantidade que temos de leito Covid e por sermos um hospital filantrópico. As pessoas vão comentando, né? Nós não fomos atrás disso. Não, tudo bem, padre, mas quantas Santas Casas nós temos no estado de São Paulo, por exemplo? Sim, mas é que a nossa Santa Casa, às vezes as pessoas não valorizam tanto. Apesar de toda a deficiência, nós estamos ainda longe de ser, e eu falo isso de coração, um hospital de excelência, estamos longe. Por quê? Porque eu sou particularmente exigente. Nós estamos caminhando, meu sonho é excelência. E nós vamos chegar lá. Apesar que eu me conheço, a hora que chegar lá, eu vou querer mais. Mas a gente foi escolhido porque a Santa Casa, ela tem maternidade, ela tem saúde mental, ela tem cirúrgica, ela tem ortopedia, ela tem alta complexidade em oncologia, radioterapia, hormonioterapia, quimioterapia, cirurgia oncológica. Então, ela é muito ampla, né? Então, com certeza, isso também ajuda o trabalho que a gente tem de transparência, de contato com Brasília. Então, é uma série de fatores, né, que vão ajudando a gente ter a ligação. Como também fomos ontem contemplados pelo Hospital Albert Einstein, um projeto de vídeo conferência para médicos. Então, uma vez por dia, um médico do Albert Einstein vai ver o acompanhamento dos pacientes da UTI Covid da Santa Casa. Nós ganhamos esse projeto, eu fiquei feliz. Foram só no Brasil inteiro 30 hospitais. Nós fomos um dos contemplados também pelo Albert Einstein para termos esse acompanhamento, né, de videochamada, onde o médico ele faz uma interação com os médicos da UTI Covid da Santa Casa. Isso vai trazer assim, um enriquecimento, né, essa partilha, já que eles têm excelência, o Albert Einstein. Então, nós podemos aproveitar com eles
as orientações que os médicos de lá podem passar para os médicos daqui. Sensacional. A minha mãe está falando, fui correndo no supermercado perto de casa para comprar maçã. Entrei e saí depressa. Na entrada, uma moça tirou minha temperatura e estava 37 graus. Fiquei preocupada. 10 minutos depois cheguei em casa e antes de tomar banho, tirei a temperatura e estava 35,5. Enfim, estava errado o aparelho. Levei o maior susto. Isso é preocupante, né, padre? Existem aparelhos descalibrados, né? Sim. Apesar que a temperatura normal mesmo é de 36, 37. 37 não é um estado febril. Depende muito do organismo da pessoa também, né? Tanto a pressão arterial como a nossa temperatura, ela vacila no decorrer do dia e diante daquela situação que ela está exposta. Pode ser que o aparelho tivesse quebrado, não. Pode ser que realmente a pessoa, momento, no caso da sua mãe, naquele momento, né? Eu não sei, ela estava dirigindo, ela ficou no sol, ela estava num lugar mais quente. Quer dizer, isso pode ter interferido também na medição da temperatura. O que não pode é ela estar com 38 graus, né? A partir dos 37,5, 38, 38,5, aí chama atenção. Juliana Machado aqui com a gente. Boa noite, Dini Padre Flávio, Luana Oliveira, Fernando Nogueira, Ana Paula Moraes. Padre Flávio, Deus abençoe e o proteja sempre. Amém. Simone Bassalobre. Padre Flávio, parabéns pelo excelente trabalho que vem realizando frente à Santa Casa. Malu Perim, estamos orando por todos. A Parícia Risse, Padre Flávio é um sábio, admiro muito ele. Simone Moura, mais uma live fantástica. Bom, vamos lá, padre, vamos passar. O Adriano tem uma pergunta. Boa noite aos dois. Sobre o prédio de 5 andares da Santa Casa, onde está sendo a reforma, existe alguma previsão de término da reforma? Bem, esse prédio, quando nós assumimos, ele já existia. Ele possui, na verdade, 6 andares. O primeiro, que é o térreo, nós temos hoje toda a ala de imagens reformada, tudo com granito. Qualquer pessoa que vem aqui para fazer exame de raio-x, mamografia, ressonância, fica encantado. Não perde nada para o particular. Até o piso de granito. Tudo muito top aqui, muito bonito. Eu digo a infraestrutura. Os outros 2 andares, um deles nós usamos para UTI e o outro nós estamos fazendo uma ampliação. Os outros 4 andares, poderia até falar que a cobertura 5, eles estão parados porque com o dinheiro do SUS, que eu recebo do governo municipal, eu não posso hoje fazer nada ali. Eu teria que ter uma verba por parte do governo federal, estadual, ou alguém que quisesse investir na Santa Casa para que eu pudesse concluir este prédio, né? Ele está levantado, mas eu preciso fazer em outros andares a parte elétrica, a parte hidráulica, piso, revestimentos, por as janelas. Isso daí vai levar por volta a um cálculo que eu tenho de 6, 7 milhões, né, aproximadamente. Aonde que eu vou arranjar dinheiro? Eu preciso ter esse dinheiro. Hoje eu não tenho esse dinheiro. Se eu tivesse, com certeza, eu teria terminado esse prédio que eu herdei, inacabado, que está aí levantado. Mas Deus vai prover na hora certa de nós conseguirmos concluir esse prédio. Se não fosse a roubalheira, padre, os marginais, os desavergonhados, os bandidos que passaram por aí antes do senhor, muita coisa já teria andado, tá? Como aquela casa-mata lá embaixo, que foi gasto uma fortuna e não funcionou. O senhor colocou para funcionar aqui em cima agora. Bom, mas daqui a pouco a cadeia está aí para eles, viu, padre? A cadeia está aí para esses marginais, onde milhares de pessoas morreram por causa desses vagabundos aí. Me perdoam, padre, me perdoe, viu? É realmente revoltante aqui, não. Sabe, Dini, eu acho que nós temos que pensar muito sério esse valor moral. Roubar é sempre algo grave, porque o que é o roubo, o desvio? Eu ter vantagem em cima de alguém. Para eu pegar algo é porque alguém perdeu. Agora, sempre é um pecado. Agora, na saúde, você tirar do doente, você tirar da pessoa que precisa de um remédio, de assistência, é muito triste.
é revoltante realmente. Deplorável, deplorável. Padre, o senhor falou uma coisa muito bacana. Conta pra gente, pro cidadão Dini, como que é a campanha dos empresários, das famílias, das pessoas que querem ajudar a reformar um leito da Santa Casa? Me conta um pouco mais, conta pra gente um pouco mais sobre isso, padre. Qual que é a parceria que o senhor está fazendo? Bem, nós temos aqui aproximadamente, Dini, 73 quartos. Nós vamos chegar a mais de 90 quartos nessa reforma, né? Santa Casa, ela não tinha projeto elétrico, ela não tinha projeto hidráulico, eu tive que chamar até topógrafo, estava tudo irregular na prefeitura, na Sabesp, não tinha até hoje um projeto de bombeiros, enfim, uma desorganização assustadora. Os quartos da Santa Casa são precários, mal construídos, os banheiros, eles são limpos, os quartos são limpos, mas a infraestrutura é péssima. Então, eu tinha que fazer a reforma. Dos 73 quartos, nesse primeiro planejamento, nós já ganhamos quase que 40. Boa parte deles por empresários ou pessoas simples que colaboraram com o valor. Cada quarto, aproximadamente 50 mil reais, incluindo a mobília. Por que 50 mil? Coloquei no Google. Uma pessoa uma vez falou assim, é muito caro, isso aí deve estar superfaturado. É só colocar no Google, coloque aí. Eu vou colocar aqui cama com 5 motores elétrica, padrão top. Eu não vou pôr uma cama de manivela de ferro de R$ 1.500. Eu vou colocar uma cama de R$ 12 mil. Então, só a cama vai ficar 24 mil, metade é a cama. Aí vem toda a parte de gases, as réguas, a poltrona, a escrivaninha do lado, com suportes para os aparelhos que nós vamos ter em cada parte. Aí vem toda a parte elétrica, que é podre. Me desculpem, está errado aqui. Nós vamos fazer uma parte elétrica verdadeira. Vem o ar-condicionado, vem a nova parte hidráulica, o banheiro vai ser quebrado, nenhum banheiro tem barras. Nós vamos colocar tudo com barras para as pessoas se apoiarem adequadamente, vão ser amplos, com água adequada, com caixas de água nova. Vamos ter ladrilhos que não existem hoje nos banheiros, nas laterais. Nós vamos trocar todos os vasos sanitários que são inadequados. Então, é quebrar o quarto inteiro. Seria mais barato. Eu vi lá. Exato. Eu vi. O que você está fazendo, na verdade, você está fazendo outro, né? Só fica a parede. Exatamente. Agora estamos aí quase concluindo a primeira ala, que vão ser 8 quartos, né? Mas vão ser padrão. Vai passar muitos hospitais particulares de Sorocaba. Vai ficar top mesmo. Padre, quantos quartos desses já vão ficar prontos com a colaboração? Sim, aproximadamente 45% dos quartos, quase 50% eu já consegui o dinheiro para as reformas, né? E quem quiser participar, padre, quem quiser ajudar? Olha, a melhor forma, se tiver um empresário aí participando, entre em contato comigo aqui na Santa Casa, venha nos visitar, conhecer o nosso projeto, conhecer os nossos custos, vai ser uma alegria. Aqueles que falam, puxa, eu não tenho tudo isso, você pode me ajudar muito indo no SAI, R$ 5 por mês ou R$ 10 se você quiser, vem na sua conta d'água um débito de R$ 5 ou R$ 10 por mês, e com esse dinheiro a gente pode ajudar aqui a reforma, R$ 5 por mês, R$ 10 por mês na conta d'água. Mas e se um dia não quiser mais colaborar? Só voltar no SAI e falar para não vir mais a doação. Isso, padre, isso é importante. Nós aprovamos uma lei o ano passado, né, padre? Exatamente. E em cima desta lei, eu fiz uma emenda, alterei a lei para colocar o GPasse. Exato. Também nessa situação. Como que funciona isso, padre? Exatamente. A pessoa vai até o SAI, ela tem que assinar esse termo, né? Que ela aceita, desculpe, que se desconte R$ 5 ou R$ 10 por mês, automaticamente da sua conta d'água, e daí é descontado, e o SAI repassa para nós esse dinheiro, onde nós podemos fazer essas melhorias para o hospital. Muito bom. A Cidinha Damião, ano passado eu precisei ir na Santa Casa e fiquei encantada com a limpeza
e a organização. Parabéns, Padre Flávio. Tuane Zampier, padre, outros tratamentos e atendimentos estão sendo feitos da mesma maneira como antes, ou está havendo algum cancelamento de cirurgia, por exemplo? Nós não temos um cancelamento de nada na Santa Casa. Santa Casa, ela continua funcionando normalmente. O que aconteceu com a Santa Casa e está acontecendo com todos os hospitais, inclusive os particulares, é uma pequena queda na parte das cirurgias. E isso ocorre, vereador Dini, presidente Dini, justamente por uma questão de que os anestésicos no Brasil inteiro, vocês podem pôr no Google, o Brasil inteiro está com uma carga, vamos dizer assim, uma deficiência, né, uma carga negativa, uma deficiência nessa parte de suprimentos, principalmente de anestésicos, tá? Você vai passar por uma cirurgia, você precisa receber uma anestesia, vamos dizer assim, de forma popular. A pessoa precisa receber uma anestesia. E todos os hospitais do Brasil estão sofrendo, porque houve muita demanda por causa daqueles que foram entubados que precisam ser sedados, e, portanto, o Brasil está nessa situação, mas nós acreditamos que mais uns 10, 15 dias essa situação será normalizada no Brasil, porque nós estamos já recebendo aí produtos de fora, né? Não me lembro agora os países, mas estão enviando para nós para equilibrar, mas isso está acontecendo em todos os hospitais, seja aqueles do SUS, como na rede privada também. A Solange Leão, a Sol, nossa amiguinha, está colocando aqui, grande gratidão a toda a equipe da Santa Casa. Meu irmão ficou 2 meses internado, entre UTI e leito, e os cuidados e carinho dos profissionais da Santa Casa foi exemplar, tanto aos pacientes quanto às famílias. Parabéns. Roberto Carvajal, parabéns pelo serviço da Santa Casa, excelente atendimento. Bruno Henrique, boa noite. Bruno Paca, a minha mãe está colocando respeito pelo ser humano, só poderia vir um homem de Deus. Padre Flávio, é fantástico. A Paula Viviane está colocando, eu operei e fiquei em acompanhamento, isso fez uma diferença muito grande na minha recuperação. O Juninho Moscatelli, tem um amigo que ficou internado em um hospital particular. Ele foi transferido para a Santa Casa e disse que o atendimento da Santa Casa foi melhor que o particular. A Lúcia, nossa querida Lúcia, melhor atendimento do que meu filho teve na Santa Casa, na UTI quando foi acidentado. A Tuane, padre, eu vou falar para você só mais um aqui e vamos caminhando para o final. A Tuane está colocando, consigo entender perfeitamente o sentido da humanização. Quando me lembro, quando minha filha, na época recém-nascida, teve que ficar internada quase 1 mês na UTI da maternidade Santa Casa, não foi somente ela que passou pelo tratamento. Eu também, como mãe, pelo momento que eu estava passando, tive total acolhimento do hospital. É gostoso isso daí, não, padre? É bom, a gente fica contente com as bênçãos que tem. Logicamente que quando acontecem também os equívocos, né, porque o hospital não é perfeito, aliás, nenhuma instituição é perfeita, a igreja não é perfeita, o hospital não é perfeito, a instituição política não é perfeita, enfim, existe muita coisa a ser melhorada na Santa Casa. Os erros que possam ainda acontecer, nós vamos atrás, corrigimos. Se eu descobrir algo errado, eu mando embora a pessoa. Se for coisa grave, pode ser médico, enfermeira, não é ameaça. Se a pessoa causa maus tratos à população, eu fico em cima. Agora, logicamente que às vezes a gente fica um pouco chateado por causa de alguns problemas que a gente não tem como se defender nas redes sociais. Às vezes, as pessoas, num momento de emoção, elas desabafam coisas nas redes sociais, só que existe uma coisa chamada sigilo médico, ou seja, o paciente ele tem direito à privacidade. E já aconteceu muitas vezes, do hospital estar certo, nós sermos inocentes. Eu fui investigar o caso e eu não pude me defender, porque, infelizmente, eu teria que contar o motivo da vida do paciente e eu não posso fazer isso. Então, a gente, às vezes, apanha também
as pessoas que não entendem nos criticam, nem sabem do que está acontecendo, não sabem a verdade dos fatos, né? Vou dar um exemplo assim, bem doido para vocês entenderem o que eu estou falando. Imaginem um jovem de 19 anos que vai, sei lá, um baile funk da vida, se droga, bebe a noite toda, usa uma série de drogas, né? Tem uma overdose e ele chega aqui, tem uma complicação respiratória, uma parada respiratória, cardíaca, enfim, e vem a óbito. Logicamente que pode acontecer de algum familiar vir na rede social falar que foi omissão de socorro, que ele não foi bem atendido, que a Santa Casa foi ineficiente, e eu tenho que ficar quieto, porque eu não posso chegar assim como eu estou falando agora e falar, não é nada disso. Infelizmente, essa pessoa, ela veio aqui num grau que era impossível porque ela se drogou. Não se trata aqui de eu julgá-la, pelo contrário, eu lamento profundamente. Vamos tratar com carinho, mas eu não sou culpado dos erros que ela cometeu na vida. Ou se uma pessoa teve outros tipos de problema. Então, às vezes, as pessoas postam coisas nas redes sociais, né? E elas não contam toda a verdade. E o hospital, ele não pode se defender. Porque como que eu vou abrir o prontuário médico para a população? Aí a gente fica apanhando de graça. Mas já aconteceu, presidente Dini, e todos que estão nos acompanhando, já aconteceu de eu receber denúncia e eu for lá investigar e era verdade. Já aconteceu. A Santa Casa estava errada. O médico ou o enfermeiro, sei lá, não tratou com atenção, realmente houve um processo, uma falha de comunicação e tal. Aí sim, eu reconheço, vou até a família, peço perdão em nome do hospital, chamo a atenção do profissional e se ele cometeu um delito grave, tchau, tchau. Padre, penúltima pergunta, porque a última vai ser minha. Conceição Camargo, Padre Flávio, vocês continuam arrecadando os lacres e tampinhas? Conta o que é isso e quais foram os avanços, os reflexos dessa campanha, Padre? Nós continuamos, né? Nós temos muitos voluntários da Santa Casa, fazemos essa campanha aí de tampinhas, né? As pessoas trazem aqui, a gente pode trocar por cadeiras de roda, nós podemos trocar por porta-soro, enfim, por uma série de coisas próprias de insumos hospitalares, né? Ou de pequenos equipamentos que vão trazer dignidade para a população. Foi muito bonito um dos gestos, me lembro bem no final do ano passado, as crianças lá do Carandá, elas fizeram essa coleta e elas vieram trazer aqui para a Santa Casa, a doação. Foi um dos momentos mais emocionantes para mim, ver toda aquela criançada do Carandá, né, vindo aqui e trazendo as suas sacolinhas com os lacres para partilhar com os nossos doentes. Foi emocionante. Eu convido sempre você a entrar no site da Santa Casa. É só você colocar aí no Google Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba. Entre, você vai ter acesso às nossas campanhas, o que está acontecendo no hospital, você pode curtir a nossa página, você pode dar ideias. Nós temos aí o portal de transparência. Quanto que a Santa Casa gasta? Aonde que vai o dinheiro público que é colocado aí? Temos o nosso portal de transparência. Então, você pode ter conhecimento de tudo que está acontecendo no hospital. Ajude a Santa Casa. É um patrimônio do povo sorocabano. É meu, é teu, é do presidente Dini, é de todos nós. Né? É uma entidade bicentenária. É um patrimônio do povo sorocabano. Padre, aqui, o Felipe Almeida está colocando aqui, ó, é padre ou CEO? Olha, a gente faz tudo um pouco porque o patrão ajuda a gente. Padre, eu vou encerrar essa nossa live. Tem centenas e centenas e centenas de comentários. Centenas. Ó, eu vou fazer
Eu vou legislar em causa própria, padre. A minha mãe está colocando, depois de o contaminado ter alta, desenvolvido anticorpos, ele pode contaminar ainda? Não, né, padre? Bem, isso ninguém sabe ainda, porque a doença nova tem 7 meses. Os cientistas, os infectologistas, os técnicos em saúde pública, a própria Organização Mundial de Saúde ainda não tem uma resposta certa sobre isso. Tudo está caminhando para que sim, né? Mesmo que o vírus sofra uma mutação, né? Por exemplo, teve lá em 2008, 2009 o H1N1, teve mutações, depois teve mutações, enfim, a cepa do vírus, né? Ela sofre uma mutação, mas a pessoa que teve, ela não vai ter tamanha complicação, né? Ela vai ter uma gripe mais leve, justamente por isso. Eu acredito que a doença vai caminhar para essa linha, se Deus quiser. Mas ainda ninguém pode, nem médico, nenhum infectologista pode falar com propriedade. Ainda, com certeza, essa resposta. Padre, vamos encerrar nossa live, já deu 1 hora. Eu só quero, mais uma vez, antes do senhor se manifestar, fazer suas manifestações finais, padre. Eu sou frequentador assíduo da sua missa. O senhor sabe disso daí. E todas as vezes eu vou lá falar com o senhor, para o senhor me abençoar para mais uma semana. E o senhor é bravo. O senhor é bravo, padre. Não é bravo, não é isso. O senhor é justo. Cada um de nós tem uma personalidade. Eu tenho a minha personalidade que eu sei. Né? Eu sou colérico no sentido de personalidade. Mas não sou uma pessoa exigente, sei que eu sou. Isso que eu ia falar. Bravo, mas ao mesmo tempo, eu sou um bobo. Padre, porque eu tenho sei disso. Eu sei disso. O que o senhor não, o que eu quis dizer não é bravo, mas o senhor é muito exigente demais, né? Eu sou mesmo. Não, mas não é só com os seus fiéis. Eu sou um fiel. Não é só com os seus fiéis. O senhor da casa chacoalhando na gente na missa lá, padre, que a gente sai de lá sem saber o que é esquerda e o que é direita, sabe? E depois, avaliando aquele aprendizado, a homilia, a gente precisa desse chacoalhão, padre. Esse negócio de ficar passando a mãozinha na cabeça só não funciona mais. Qual que é a diferença do padre Flávio do Flávio gestor? Olha, nenhuma, porque eu acho que a gente tem que ter uma unidade de comportamento, né? Eu tenho que ser o mesmo no hospital e o mesmo como um padre na igreja. Logicamente que na parte da gestão hospitalar, eu tenho que ter alguns critérios, isso para mim sempre foi muito sofrível, né? Por exemplo, na gestão de uma empresa, porque o hospital ele tem um caráter empresarial. Eu tenho aqui mais de 1.000 funcionários agora por causa da aula Covid. Eram 900, agora com esse acréscimo passou de 1.000. Então, por exemplo, vou dar um exemplo simples, vocês vão me entender. Eu sou um padre. Eu tenho dedicado a minha vida a seguir Jesus e ser um instrumento dele e ajudar as pessoas. Sempre foi muito difícil para mim, por exemplo, ter que demitir uma pessoa, aprovar a demissão, que alguém fale, olha, essa pessoa, ela não corresponde para o trabalho. E eu sei que aquela pessoa precisa do emprego, mas aí eu tenho que ser um gestor. Ou seja, o que eu vou fazer nesse momento? Né? Eu vou permitir que essa pessoa ela fique num lugar inadequado, onde ela está sofrendo, ela está fazendo outras pessoas sofrer. Né? Então, essa parte, presidente Dini, foi e ainda é para mim muito difícil, é muito complicado. Estão falando aqui, a Marisa está colocando, verdade mesmo, Dini. O homilia do Padre Flávio é para acordar a gente para a vida, né? É isso, padre. A minha mãe está colocando aqui, se não tiver pulso firme, o povo não respeita.
Padre Flávio exige firmeza. É isso, né, padre? A gente tem que ter... E eu adoro, padre. Sabe por quê, padre? Muitas pessoas acham que Deus somente é bom. Deus é justo, né, padre? E quando ele tem que puxar a orelha nossa, ele puxa. Quando ele tem que mostrar qual que é o caminho, ele mostra. Padre, considerações finais. Olha, considerações finais, à luz dessa última palavra do presidente Dini, eu quero dizer o seguinte: eu sou duro comigo também. Eu seria hipócrita se eu fosse severo com os outros e não comigo. Mas eu quero dizer que eu também sou exigente comigo, eu também me cobro, eu também exijo, eu também tenho que ter uma disciplina, né? Agora, por exemplo, são 19h42, eu estou aqui ainda na Santa Casa. Não estou me vitimizando, né? Mas eu ainda a última vez que eu tomei uma refeição foi 11h45, eu não parei um minuto. Então, eu também tenho que ter uma disciplina, né? Nada acontece porque tudo que a pessoa faz dá certo, a pessoa que toca vira ouro. Não. Atrás de todo tipo de sucesso tem que ter muita lágrima, muita disciplina. Eu me lembro muito bem que quando eu estudava em São Paulo, fiz lá meu seminário, os anos de teologia, estudava lá durante a semana, final de semana, a gente vinha para cá, para Sorocaba. Eu lembro que eu chegava às vezes 6h30, 7h da noite no domingo, na casa de meus pais, às vezes não dava tempo de mal pegar a roupa, né, para fazer a mala rapidinho. Eu descia até a rodoviária a pé, que eu não tinha dinheiro para pegar um ônibus, gente. Tá? Eu descia a pé até a rodoviária, eu não tinha coragem de ficar pedindo dinheiro para os meus pais, muitas vezes, porque eu trabalhei desde criança, né? Graças a Deus, a gente trabalhou muito jovem. E eu, por exemplo, para estudar, chegava em São Paulo tarde. Às vezes eu chegava lá no seminário e tinha às vezes da noite para comer. Às vezes a gente tinha sorte de ter um reitor, como foi o padre Hernani, que comprava algumas coisas, um Habib's para a gente. Mas muitas vezes eu fui dormir com fome. Agora, para eu chegar a esse objetivo, eu tenho que fazer o quê? Sacrifício. Eu estudei no Getúlio Vargas. A gente, para ter a formatura, né, do ginásio, do colegial, etc., a gente tinha que vender bolo no intervalo. Minha mãe levantava às 5h da manhã, fazia bolo no intervalo. Quantas vezes eu fiquei vendendo bolo? Então, o preço do sucesso, da vitória, tem que ser a partir de muita lágrima, de muita luta. Então, eu quero dizer para você, lute, né? Lute, primeiramente, contar com a graça de Deus. Mas você tem que lutar, não é engolir sapo. Quando eu entrei aqui na Santa Casa, eu dizia, olha, eu engulo um sapo por dia. Agora, presidente Dini, engulo um brejo por dia. Não é mais um sapo, é um brejo. Mas é o preço. É o preço, né? É o preço de você fazer, querer ajudar alguém, de repente, mesmo você ajudando, a pessoa não compreende, você está se doando, você está querendo ajudar, então faz parte. Eu deixo essa mensagem, parabenizo o presidente Dini, o senhor um grande amigo, todas as vezes que eu te procurei, que eu pedi a sua ajuda, como presidente da Câmara, o senhor estendeu a mão, sempre foi meu amigo. Então, o senhor tem meu respeito, a minha admiração. O senhor é uma pessoa muito querida por mim, pela Santa Casa, que a nossa equipe lhe quer muito bem. O senhor sempre nos tratou com muito carinho e respeito. E eu quero agradecer a todos os que estão nos acompanhando. E eu queria ter a liberdade de pedir licença ao presidente Dini. Nós temos agora 40 leitos de UTI, desses Covid, destes nós estamos com 37, 38 ocupados e 10 da enfermaria. Eu gostaria de que nós encerrássemos a live rezando um Pai Nosso, essa oração que minha mãe me ensinou desde que eu era muito pequenino, e nós rezássemos um Pai Nosso por todos aqueles que estão aqui internados, não só com o Covid, o hospital tem outras alas. E eu gostaria também de rezar esse Pai Nosso por você. Você que está aí do outro lado, você talvez não esteja internado, mas está depressivo. Você está aí do outro lado,
mas você está passando uma tribulação no casamento, você está passando uma dificuldade financeira, você é um comerciante, está com a loja fechada, você está desempregado, eu quero rezar por você. Vamos fazer uma grande corrente de oração, independente se você é católico, evangélico, vamos nos unir em oração nesse momento e pedir que Deus, que é o nosso Pai Celestial, derrame sobre nós a sua graça, a sua bênção. E aqueles que aqui estão internados sejam agora tocados pelas mãos de Jesus. Vamos rezar com fé a oração que o Mestre, o Senhor, o pobre carpinteiro de Nazaré, que é Deus, Jesus, nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Deus, abençoai todos aqueles que estão nos acompanhando neste momento. Abençoai todos aqueles que estão internados aqui nesse hospital, todos aqueles que estão acompanhando essa live, que estão passando um momento difícil nas suas vidas. Pai Celestial, em nome de Jesus, eu peço a tua graça, a tua bênção sobre todos eles, que recebam luz, paz, graça e bondade. Que o Deus Todo-Poderoso vos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma noite abençoada para todos nós. Obrigado, Padre. Deus abençoe o senhor, viu? Amém. Até amanhã. Amém. Até amanhã. Bom, pessoal, é dessa maneira, arrepiado, com a sensação de dever cumprido, que a gente vai encerrando a nossa live. Eu poderia aqui fazer o que alguns fazem, tripudiar, poderia aqui achar o culpado por tudo que está acontecendo, apontar os dedos. Eu podia estar aqui mostrando que o populismo, às vezes, ele funciona. Poderia estar aqui tripudiando em cima desta assombração que assola a nossa cidade, chamado novo coronavírus. Eu podia estar aqui fazendo várias outras colocações. Só falamos aqui hoje sobre coisas boas. Só falamos como a gente pode se defender. E é dessa maneira que a gente vai continuar trabalhando, sem populismo, sem fazer carnaval em cima do sofrimento alheio, sem falar de campanha política, sem falar de política. Vocês que nos acompanham, vocês sabem que em nenhuma live ninguém fala sobre política. E é dessa maneira que a gente vai continuar fazendo o que tem que ser feito, buscando sempre o bem e acompanhado do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Boa noite a todos.